Paz do Senhor, meus amados irmãos, quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e para nós meditar na palavra do Senhor, onde o texto, que é a epígrafe do texto, ela fala sobre o espírito mundano, causa dissensões nas igrejas. Paulo diz aqui no capítulo 3, versículo 1, diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, não ministro pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós, pois, somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Quero orar nesse momento. Aquele que está me ouvindo através dessa mensagem agora, que o Senhor venha tocar no seu coração, venha te abençoar nessa manhã com Deus, né? Que o Senhor venha te dar discernimento espiritual, venha abençoar os pastores, os obreiros, meus companheiros que estão nessa luta, nessa peleja, que o Senhor venha nos dar graça e entendimento nessa palavra. Amém. Então, meus amados, queridos irmãos, nesta manhã com Deus, né? Vai essa palavra aqui, né? Que Paulo disse, ensinando, né? Aos irmãos ali nessa epístola, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como nós ainda estamos nesse corpo corruptível, e é uma luta do espírito contra a carne, e a carne também contra o espírito, e nós precisamos estar orando, buscando a Deus, porque às vezes a nossa carne quer falar mais alto, mas nós precisamos ter a direção do Espírito Santo de Deus e orar, buscar a presença de Deus, ler a Bíblia todo dia, louvar o Senhor com hino, buscar a presença de Deus, para que essas obras da carne não venham dominar, né? As dissensões, contenda entre irmão discutindo com o outro, deixando o Espírito Santo de Deus triste, né? E um fica triste com o outro. Quando chega na ceia, no dia da ceia, às vezes está aquele culto pesado, porque é um culto onde
tem dissensões no meio, e Deus não se agrada desse tipo de coisa. E muitas vezes a pessoa quer ser mais do que o outro e faz facção, divisão da igreja, no corpo de Cristo, né? Um diz eu sou de Paulo, o outro dizia eu sou de Apolo, né? E nós somos, na realidade, de Cristo. Foi Jesus que morreu por nós na cruz. Não foi Paulo, nem Apolo, nem um irmão de hoje em dia também que morreu por nós na cruz. Foi Jesus, né? E Paulo ensina aqui, ele fala, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro, pelos quais creste, e conforme que o Senhor deu a cada um. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Às vezes nós falamos, a pessoa é meu filho na fé, só que antes da gente evangelizar aquela pessoa, talvez alguém já tinha plantado ali a semente no coração dele, alguém já tinha falado, e nós falamos às vezes, eu ganhei ele para Jesus, mas na realidade, alguém já tinha falado para ele a palavra. Quando a pessoa pregou a palavra para ele, depois outro dia a gente encontrou essa pessoa e a gente conseguiu convidar ele para ir para a igreja, ele foi. Na realidade, alguém já tinha semeado a palavra. E nós, quando convidamos pela segunda vez, nós estamos regando essa semente. E quando a pessoa vai para a igreja, o Senhor dá o crescimento nessa semente, foi semeada por um, regada por outro. Mas o único que pode dar o crescimento a essa semente é o Senhor. Então, nós confiamos nos homens de Deus, mulheres de Deus, que faz a vontade do Senhor, mas acima de tudo está Deus, né? Então, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e a Bíblia diz que Deus também coopera conosco. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, né? Pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a nossa base. A nossa base não é Paulo, a nossa base da nossa fé, da nossa salvação não é Paulo, não é Apolo, mas é Jesus Cristo, é a base da nossa salvação, né? Ele é a rocha inabalável, né? É a rocha que nós edificamos nossa casa, e ela não está edificada sobre areia, porque senão, quando vir a chuva, vai levar tudo embora. Mas ela está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. E que nós venha nessa terra adorar o nosso Deus, né? Servir a Deus e saber que Deus é o maior. Jesus é o maior, que está conosco, vai nos dar força. Que Deus venha abençoar cada um, que o Senhor venha, né? Repreender, que a gente não venha ter inveja, né? Cada um, às vezes a pessoa tem inveja do outro, às vezes uma roupa que o outro comprou, um carro novo, uma casa. São tudo coisas que vai ficar aqui embaixo, né? E não deve ter inveja de ninguém, né? Foi pela inveja que Satanás perdeu a posição que ele tinha. Não devemos ter inveja, não devemos viver uma vida de contenda, porque quando você discute com alguém, a tendência é o velho homem se manifestar, né? Nem dissensões, né? Porque daí nós não somos espirituais. E o nosso Deus é um Deus que fala conosco, nos ajuda. E as coisas velhas passaram. Agora somos vasos novos na presença de Deus. Deus venha abençoar todos os obreiros, pastores, que a igreja do Senhor seja uma igreja sadia,
Em nome de Jesus, é que eu desejo a todos que essa manhã missionária seja uma bênção na tua vida. Vamos ficar firme, não intercedendo do Espírito Santo pelo qual nós fomos selados. Paz do Senhor. Deus abençoe.